Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a vida de minha alma. Lindo louvor aqui na programação da Rádio Manaim. Agora 7 horas mais 31 minutos, 19 horas mais 31 minutos, horário de Brasília. Boa noite a você. Muito bem, 19 horas mais 31 minutos. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelas nossas plataformas digitais. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a você no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, que Deus possa nos abençoar. Nós estamos ao vivo pela rádio, TV Web Manaim e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Conforme anunciado durante todo o dia, dentro da nossa programação da Rádio Manaim, nós estamos entrando agora, a partir de agora, para poder conversar, para poder bater um papo aqui com os pastores nesse projeto tão maravilhoso, né? Antecedendo o culto ao vivo às 8 horas da noite. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui o pastor Josias Júnior. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Jorge, a paz do Senhor. Boa noite para você que nos acompanha, você que já começou, já acessou aqui o nosso canal no YouTube, você que está ouvindo a Rádio Manaim, está se preparando para o culto que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Nesse dia, nessa terça-feira, nesse horáriozinho assim de finalzinho de tarde, início da noite. Já passou o dia, já passaram as atividades, os compromissos que você teve durante o dia e agora você está se preparando para aquele momento especial, aquele momento de culto, aquele momento na presença do Senhor, aquele momento que fecha o dia, né? Fecha o dia com chave de ouro. Aliás, o culto, ele tem, Jorge, ele tem para nós ele transforma, né, o nosso dia. Eu me lembro da experiência de um servo que ele foi para a igreja, um dia de semana normal, e a família dele não pôde ir por qualquer motivo. E quando ele chegou em casa, depois do culto, ele chegou cantando louvor. Chegou alegre, cantando louvor. E a mãe daquele irmão olhou para ele e falou assim: mas como é diferente quando a gente vai na igreja, né? Quer dizer, a expectativa de uma pessoa chegar depois de um dia de trabalho, chegar em casa cansado, às vezes até reclamando, chega alegre, glorificando o Senhor. O culto faz isso com a gente, é uma bênção, né? É verdade, o culto, ele é um mistério, é um refrigério para a nossa alma, é o consolo do Espírito Santo. Para falar mais sobre o culto, quero trazer aqui para essa bancada, e hoje o nosso convidado é o pastor Amadeu Loureiro Lopes. Pastor Amadeu, que alegria recebê-lo aqui na nossa bancada. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor Josias. É sempre bom estar aqui de volta. O culto é uma coisa extraordinária. Nós observamos em toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, a grande batalha no Velho Testamento, para quem acompanha bem e lê a Bíblia no Velho Testamento, a grande luta no Velho Testamento foi o culto, né? Em todas as frentes, as grandes frentes de batalha que, por exemplo, Elias enfrentou, vamos pegar o caso de Elias, é o culto. O culto era uma maneira, né, onde Deus queria se revelar. Na vida da igreja, a gente fala que o culto é o lugar onde você vem para expressar aquilo que Deus fez no seu coração, não é? Aquilo que está acontecendo no seu coração. E Paulo é muito... Ele é muito claro quando ele descreve a reunião, que é o culto, né? Quando ele mostra a operação do Espírito Santo na vida da igreja, no culto. É muito bom isso. É a expressão de uma alma remida, né, pastor? Quando louvor, a pessoa, quando você está louvando, quando você está glorificando a Deus, você tem toda essa expressão, né, pastor Josias? É isso mesmo. Os irmãos podem pensar um pouco, né, sobre essa questão do louvor. A dimensão disso. Quando você louva o Senhor em comunhão, debaixo da operação do Espírito Santo, ou seja, depois de viver uma experiência com o clamor pelo sangue de Jesus, quando você está louvando o Senhor,
A dimensão disso é que você foi recebido pelo Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele te recebe, ele abre as portas, né, da sala do trono para você poder entrar e louvar ao Senhor. E este louvor, o louvor que agrada ao Senhor, é o louvor que vem da eternidade, né? Que vem da eternidade, que passa por nós aqui e que ele é entregue ao Senhor, e o Senhor se agrada disso. Isso é maravilhoso, isso é algo grandioso. Aleluia, glória a Deus. 19 horas mais 37 minutos, 19 horas mais 37 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o culto, hein? Você vai poder acompanhar esse culto. Hoje o pastor Amadeu estará trazendo uma mensagem para os irmãos pelas nossas plataformas digitais. Vamos aproveitar que o pastor está aqui na Rádio Manaim. Pastor, mudando de assunto, mas ainda falando sobre culto, tivemos no último final de semana, no último sábado, dia 7 de agosto, um seminário extraordinário para os obreiros, diáconos, ungidos e pastores. E foi um seminário com muitas experiências. O que o pastor Amadeu poderia trazer de resultados? Eu fiz até essa pergunta ontem ao pastor Luiz Eugênio, então hoje eu repito aqui essa pergunta para o pastor Amadeu. Olha, até por uma coisa muito recente, mas assim, hoje eu fui procurado por um irmão. Que coisa interessante, eu não o conhecia, ele me procurou hoje e ele disse assim: eu queria te contar uma experiência que eu tive com o seminário, não esse, o de fevereiro. Tudo bem, mas eu vou falar sobre esse também. Ele disse: eu estava no hospital, internado, não estava bem, né? Fui acometido pelo vírus e eu soube do seminário de fevereiro. Eu pedi a alguém que me desse condição, não sei nem por onde querer, eu queria ver, eu queria assistir o seminário. E ele assistiu o seminário e ele teve uma experiência numa aula. Ele falou que: Senhor, eu quero uma experiência nessa aula. Aula, hein? Seminário. Ali no leito, mal, não estava em coma, mas não estava para ser entubado, coisa parecida, ele não estava bem. E ele começou a orar, se quebrantou ali, assistiu a aula, e o conteúdo da aula ele colocou diante do senhor e queria uma resposta. O senhor falou com ele. O senhor falou com ele e disse assim: quando você sair daqui, você vai e transmita o que aconteceu com você aqui. E eu fiquei observando até um rapaz, né, esclarecido, né, trabalha com empresa, aquela coisa toda. A doutrina, Jorge, a doutrina do Espírito, ela tem uma coisa muito interessante. As pessoas, às vezes, dizem: vocês enfatizam experiências, e nós falamos de experiências. Mas a experiência, ela é pós-doutrina. A experiência, ela não supera a palavra, não é isso. A experiência vem em função da palavra. E nós sempre pregamos isso. Porque vocês pregam assuntos e que às vezes dão mais ênfase à experiência. Desculpa. À vontade, pastor, estamos ao vivo, sem problemas. Eu acho que aqui meio fechado um pouco. Mas nós nunca falamos que a experiência supera ou suplanta a palavra. Nunca dissemos isso. Nunca. A experiência vem em função daquilo que é a doutrina básica. Exemplo disso: você tem uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, é uma experiência. Mas por que você teve a experiência do batismo com o Espírito Santo? Porque a palavra fala, porque a palavra autoriza. Então, a experiência veio, mas antes da experiência a doutrina existia, porque a doutrina não é da Igreja Cristã Maranata. A doutrina é do Espírito, a doutrina da igreja. A doutrina nasce aonde? Não, nasceu há 53 anos aqui. Não é isso não, nunca falamos isso. A doutrina nasce na igreja primitiva, não é? O cânon cristão, quer dizer, toda a doutrina foi
gerada ali no primeiro século. Nós tivemos uma experiência com essa doutrina há 53 anos atrás, uma experiência que outros também já tiveram. Agora, nós estamos vivendo um momento especial, profético, isso aí tem umas colocações a mais. Mas a doutrina, ela precede a experiência. Então, tudo que os seminários, por exemplo, eles trazem uma informação e você abraça aquela informação e você vai ter experiência em cima de informação. Por exemplo, você diz assim, mas a igreja, os Maranata, nome, né, Maranata? Maranata é o nosso nome, não estamos pregando isso. Mas pregam que abre a palavra e Deus fala. Ora, vamos pegar uma experiência na Bíblia, vamos pegar Jesus. No tempo de Jesus, não existia o cânon cristão. O que existia era o Velho Testamento. Já existia a Septuaginta, tudo bem, mas que era a Bíblia traduzido para o grego. Mas o que existia era o Velho Testamento. E quando Jesus, no templo, abre a palavra, o que ele abriu foi o que existia no Velho Testamento. Ele abriu, que quando ele abriu, o texto que ele leu foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Por que ele estava dizendo isso? Porque a palavra não foi. A palavra é. Porque ela é eterna. O projeto é eterno. Entendeu? É por isso que Jesus disse, o Senhor disse lá a Moisés, quando me perguntar, o que é que eu vou dizer? Eu sou. O que é que eu sou? Não é nem passado nem presente, eu sou, é hoje. Então ele é, não é aquele momento. Então essa foi a experiência da igreja, e essa é a nossa experiência. Então o Senhor se revela de maneira especial hoje. E o seminário é uma expressão disso na vida do crente, na vida do obreiro, na vida como foi nos diáconos. Então agora nesse final de semana. Por que isso? Porque quando nós começamos a viver, Jorge, a palavra, Josias, a palavra, há uma operação do Espírito Santo no aperfeiçoamento do nosso entendimento. Do nosso entendimento. Já está estabelecido o projeto. O projeto, não somos nós que estamos estabelecendo hoje o projeto. O projeto é eterno e já está estabelecido. Então, se você vê, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito interessante aqui. Dons espirituais. Existem os chamados crentes históricos que não aceitam os dons espirituais ou aceitam lá para o primeiro século. Mas se você ler a biografia de Lutero teve experiência com dons. Então, se você vê, por exemplo, algumas experiências descritas, então são experiências de operações do Espírito Santo. Então já existia isso. A operação já existia. Não, o Espírito operou na igreja primitiva e parou de operar no restante do tempo da igreja. Ora, a única coisa que a Bíblia diz é que a partir do Pentecoste teve início o período da graça. A própria Bíblia diz que esse período acaba com o arrebatamento da igreja. Então, o que aconteceu? A operação é a mesma. A operação é a mesma. O Espírito Santo mudou? Não, o Espírito Santo não mudou. O tempo do homem é curto, porque a obra criadora ela é temporal, ela é passageira, ela não é vitalícia, não é? Ela vai passando, ela não é eterna, não é? A obra ela tem um começo e vai ter um fim, entendeu? Então isso tudo nós temos que começar a entender com mais profundidade. De que forma? Entendendo a doutrina como o Espírito Santo quer. Pastor Amadeu, eu lembrei aqui de um texto, busquei esse texto aqui em 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos vivendo esse tempo. Olha só, Jorge, eu aprendi uma coisa com um grande advogado, famoso advogado de Brasília, e era um servo de Deus, foi da nossa igreja lá, pastor, já é falecido, pastor Hugo Gueiros, né? Já é falecido, um servo de Deus e tal.
E ele era um brilhante advogado. Ele dizia o seguinte: na lei, nenhuma palavra na lei ela é sem sentido. O bom advogado, ele explora sempre isso, porque as palavras elas têm sentido. Se isso na lei dos homens é assim, você imagina na palavra de Deus. Então, tudo tem sentido. Então, você citou o texto assim: haverá um tempo, né, é que não suportarão a sã doutrina. Então, se você diz sã doutrina, não precisa nem dizer, claro, não precisa nem de revelação para você entender que se ele está falando de sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente. Né? Então saúde é o oposto de doença. Como é que os médicos definem doença? Né? Doença é um desequilíbrio. É a ausência da saúde. Exatamente. É um desequilíbrio que pode ser físico ou mental. A saúde é um equilíbrio físico e mental. Então, quando você tem um desequilíbrio disso, é doença. Então, quando você fala, que é uma alteração, então se você fala, não suportarão, Paulo diz, não suportarão a sã doutrina, é porque sugeriu uma doutrina doente. Mas a doença, ela é própria de quê? Ela é própria do homem, ela é própria daquilo que é natural, aquilo que é racional. Né? Então, quando a razão humana interfere na revelação do Espírito Santo, aí você tem a doutrina adoece, poxa. Madeu, essa abordagem que você fez em relação à experiência e à doutrina, nós podemos então dizer que a experiência é o sinal ou a evidência na vida do crente de que ele está vivendo a doutrina, que ele está no caminho. Então as experiências com o Senhor, elas vêm acontecendo como resultado disso? Sim, claro. O que a Bíblia... Paulo, por ter sido o maior doutrinador da igreja, ele diz coisas que às vezes se você tentar raciocinar, você vai dizer que Paulo era filósofo. Muitas citações parecem filosóficas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem para os que o amam. Se você pegar isso e analisar isso do ponto de vista metafórico, coisa parecida, você vai dizer, Paulo era filósofo, ele está filosofando. Ele não está filosofando, ele está falando de uma operação do invisível. Então isso é a operação do mistério, isso aí é a operação do Espírito Santo, é a experiência que ele teve. Isso é claro na colocação. Então quando você diz assim, a experiência, quer dizer, a doutrina, ela precede a experiência, claro. Você diz assim, por que isso Paulo fala, e essa é uma colocação que nós fazemos às vezes até para os irmãos. Por que Jesus cura? Jesus cura. Sim, mas a cura tem uma finalidade? Tem uma finalidade. E eu pergunto, é física? Não é física. Você tem os benefícios da saúde física, mas o objetivo não é físico, o objetivo é espiritual. É tanto que Jesus sempre concluía, a tua fé te salvou. É a salvação. Então, exatamente, salvação. Então ele cria isso. As grandes experiências, falando em doutrina, uma abordagem, nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual o grande problema do cristianismo hoje? Nós abordamos vários aspectos, né, do cristianismo hoje. Vários aspectos. Mas qual a principal? Já te usou uma palavra-chave, nós usamos sempre, se chama oposição. A igreja sempre, não só a igreja, o povo de Deus em toda a sua vida sempre sofreu oposição. E na oposição você sempre transfere a culpa, que não é sua, você sempre joga isso. É uma coisa, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas qual o grande problema do cristianismo hoje? A fé. Por quê? Viu, Jorge? Por que o grande problema do cristianismo hoje é a fé? Porque doutrinariamente, você diz assim, a igreja, ela é profética. E a igreja, ela tem que profetizar.
Mas a Bíblia diz que a profecia seja segundo a medida da fé. Quando a fé deteriora, a profecia desaparece. A profecia desaparece. Entendeu? Então, mas como é que você faz isso? Como é que você descaracteriza a fé? Modificando aquilo que é o DNA da fé. Na aula de ciência e fé, alguns irmãos viram as coisas interessantes. Por exemplo, o irmão que é biólogo e até um geneticista, o irmão lá é da Unicamp, professor, pós-doutorado lá fora, eu estava falando sobre o DNA e o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro, ele sai do DNA que está no núcleo. O RNA mensageiro, ele leva a mensagem para a síntese proteica. Então, o DNA é exatamente a genética, né? Aquilo que é a genética, que é o estabelece a herança. Então, vejam uma coisa, se for fazer um teste de DNA em você, nós vamos identificar quem é seu pai, qual a sua genética. Então, a fé que a Bíblia fala, a fé que Paulo fala, a fé que está descrita na Bíblia, ela tem uma genética. Ela tem um DNA. De onde é esse DNA? Esse DNA, ele é da eternidade. Porque o pai, a genética dele. E essa genética dele, que vem em Jesus, que está em Jesus, é a que está em nós. Se fosse possível fazer o teste de DNA, nós temos o DNA de Jesus. Nós somos... É muito interessante... Corpo, né? Corpo de Cristo. Exatamente. Veja só, Josias, a Bíblia é profundamente extraordinária quando você a olha de uma forma diferente. Quer ver uma coisa? Parece que você diz assim, não, é sem sentido, isso é filosófico. Certa ocasião, já preguei sobre isso. Jesus estava numa reunião e alguém disse, mestre, lá fora estão sua mãe e os seus irmãos. E ele, de forma inexplicável, olha para o seu interlocutor e diz assim, minha mãe? Isso é, a mãe do senhor está lá fora, e os irmãos do senhor também, porque Maria teve outros filhos depois de Jesus. A minha mãe, meus irmãos, não. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Aquele interlocutor disse, não, mas será que o mestre teve um problema de amnésia? Porque mestre, a irmã Maria, está lá fora. Os irmãos do senhor estão lá fora. Eles estão procurando para o senhor, estão esperando o senhor lá fora. Disse, não, minha mãe, meus irmãos não estão lá fora, não, estão aqui. Quando ele faz essa abordagem, ele está abordando a genética. Entendeu? Por que ele está abordando a genética? Porque ele tem uma genética que é do pai e está dizendo que os que estão ali têm a mesma genética dele, são meus irmãos. Entendeu? Aí, profeticamente, ele aborda isso. Quando ele diz assim, aqui está minha mãe, por que a mãe? Por que a mãe? A mãe é quem gera. Não é o pai que gera, a mãe que gera. Quando ele aponta para os discípulos e diz, aqui está minha mãe, ele está apontando para a igreja que gera. O que ela gera? Ela gera Jesus todos os dias naqueles que vão alcançar a salvação. Então é o RNA mensageiro que está indo, entendeu? Então vem da eternidade, ele vem da eternidade, passa pela igreja e vai. Jesus em você, Jesus em você, Jesus em você. E Jesus, eu me lembro de um engenheiro que muito no meu tempo se converteu e ele escreveu um louvor que dizia assim, o Natal, todo mundo, no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas muita gente se esquece que ele nasce na gente também. Então, essa colocação é muito interessante, muito importante, falando sobre fé. Então essa fé, ela tem um DNA que não é daqui. Ela não é daqui. Então esse DNA é do pai. Por isso que Paulo diz assim,
Combati o bom combate. Glória a Deus. Acabei a carreira, guardei a fé. Que fé? Entendeu? Amém. Então isso é uma coisa assim, tem muita coisa pra você. Jorge, nosso tempo... que bom seria que ficássemos aqui, né? Que bom, né? Que bom. Mas esse era o intuito, né? Olha, tá faltando 4 minutos para as 8 horas da noite. Você tem 4 minutos, Amadeu, para chegar no estúdio. Nós estamos no estúdio 1 aqui da Rádio Manaim. Agora o pastor vai pro estúdio 2, que é do satélite, nesse momento, porque nós fizemos aqui uma introdução da mensagem do culto dessa noite. Então você, meu irmão, que já está nos acompanhando pela TV Web Manaim, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós vamos encerrar esse bate-papo, essa conversa tão maravilhosa, né? No espírito agradável, em comunhão. O pastor Amadeu agora vai para o estúdio do satélite para fazer a transmissão da mensagem do culto dessa noite, amém? Obrigado, pastor Amadeu, até daqui a pouco, hein? Pastor Amadeu, Pai do Senhor, querido. Pastor José Júnior, que benção, né? Amém, glória a Deus. Maravilha, 7 horas mais 57 minutos. Daqui a pouco, a transmissão do culto. Vamos lá.